Boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que a gente abre, na data de hoje, essa sessão solene de defesa de dissertação da candidata Fernanda Marcos Rabelo, intitulada A Refundação da Jurisdição à Luz do Direito Fundamental do Acesso à Justiça Qualitativo. Essa banca tem a participação como professores avaliadores, duas grandes pessoas que eu tenho enorme admiração e enorme amizade. Minha querida professora Ângela Espíndola, minha parceira aqui no grupo de pesquisa da UniFG, o CAJU, e o professor Marcelo Ribeiro, pesquisador, autor, professor, pensador, de quem eu tenho grande admiração. Eu sou fã do professor Marcelo e acho que ele desempenha um trabalho de reflexão ímpar hoje no cenário do direito, não só processual, mas da teoria do direito brasileiro. Então, o agradecimento a ambos por de pronto terem aceito o convite para avaliar a pesquisa da Fernanda. Fernanda, você tem o tempo regulamentar. Pediria que se organizasse no tempo. Se você precisar, eu estou marcando aqui, eu vou te sinalizar. Se você quiser, quando faltar 5 minutos, 2 minutos e 1 minuto. Perfeito? Depois, nós vamos abrir a palavra, seguindo os protocolos. Primeiro, ao avaliador externo, ao professor Marcelo Ribeiro, que vai fazer as suas colocações, críticas, perguntas, sugestões. Pediria que você tomasse nota de todas as colocações do professor Marcelo, para só ao final da exposição dele você ter a palavra. E do mesmo modo, vamos proceder com a professora Ângela Espíndola. Perfeito? Essa banca solene, ela está sendo gravada. Então, inclusive, depois, Fernanda, eu te mando o link, né, para que você possa revisitar todas as colocações trazidas pelos professores. Combinado? Então, Fernanda, você tem a palavra pelo tempo regulamentar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu querido professor orientador Flávio Pedron. Já falei para ele quanto eu sou grata por ele ter sido meu orientador, por tamanha contribuição, por ter me ajudado a construir todas as minhas ideias nessa pesquisa, por estar sempre disponível a nos ajudar, tão diligente, por ser um ser humano e um professor, um mestre incrível, sempre tentando fazer com que a gente olhe com um novo olhar crítico, né, a todos os ensinamentos, porque eu passei a nutrir mais ainda a admiração que eu já tinha. A professora Ângela, muito obrigada por tudo. Esse trabalho, com certeza, é fruto também das pesquisas que eu li, dos trabalhos da senhora, da nossa disciplina, que a senhora ministrada pela senhora na UniFG, do acesso à justiça e poder judiciário, CAJU, por suas boas dicas no meu projeto de qualificação, que me fez despertar, me deu um gatilho para novas pesquisas. Agradecer a participação do professor Marcelo Ribeiro por abrilhantar essa banca, por sua contribuição, agregar conhecimentos, e a todos aqui presentes, que eu possa atender às expectativas quanto ao tema por mim pesquisado. Como já foi dito pelo professor Pedron, a minha pesquisa foi intitulada como A Refundação da Jurisdição à Luz do Direito Fundamental do Acesso à Justiça Qualitativa. Então, ao longo das últimas décadas, o sistema jurídico brasileiro ele sofreu diversas mudanças, interrupções paradigmáticas, que impulsionaram mudanças nos seus métodos, nos seus propósitos, nos seus objetivos e no próprio senso de atuação dos sujeitos processuais e seus aparatos institucionais. Então, uma parcela dessas mudanças, elas foram promovidas para atender às diretrizes políticos institucionais que atendessem essas demandas do mercado. E foram providenciadas reformas no sistema normativo, nas organizações estatais, né, com o objetivo de organizar estratégias processuais compatíveis aos interesses políticos e econômicos, e com isso acabou ocorrendo a maximização da vertente produtividade e eficiência decisória.
E aí, nesse cenário, foram empreendidos esforços para elaborar alternativas ao sistema de justiça estatal com o propósito de ressignificar uma resolução dos conflitos que fossem capazes de tornar mais célere, menos custoso e mais acessível. Assim, essa missão do juiz, ela passa a ser de guardião da sociedade, que trata as questões jurídicas com base em virtudes éticas, né, e acaba por assumir uma posição e adotar posturas discricionárias, e acaba por fracassar em sua função de materializar os direitos e garantias fundamentais, e de promover, talvez, uma emancipação ou uma condução das partes à própria condição de cidadãos, né, cidadãos. Então, pela necessidade de um novo conceito, um conceito renovado do sistema processual, visando alcançar um modelo constitucional de processo que seja baseado no contraditório, na comparticipação, no policentrismo, foi a partir daí que foi construída a minha pesquisa, que teve por objetivo promover o seguinte questionamento: sobre qual perspectiva processual está sendo construído, como discurso originário, o conceito de acesso à justiça. E quais seriam os obstáculos que existem na concretização de um acesso à justiça qualitativo, adequado? Então, o meu problema de pesquisa, ele consistiu em diagnosticar uma suposta crise inerente ao sistema de justiça de natureza neoliberal, paradigmática, e que indica um desajuste sociopolítico nessa jurisdição moderna, contemporânea, com as suas insuficiências e ineficiências do direito processual. E aí acabou gerando a seguinte questão: é possível apontar os danos que a jurisdição, apoiada em uma perspectiva tradicional, instrumentalista, está produzindo no paradigma democrático de processo? E, sobretudo, diante desse desafio de pensar em uma jurisdição moderna, a refundação ela possuiria o potencial, né, a função de edificar novas estruturas jurídicas, políticas, sociais, econômicas, capazes de superar esses movimentos codificadores, né, e acarretar uma democratização processual. Então, refundar a jurisdição, ela seria mesmo um fio condutor necessário para dar conta dessa abertura democrática e os novos desafios que são impostos a nós pela sociedade, né, a nova sociedade do século XXI. E ainda, será que é incorporar a hermenêutica como os vias de compreensão das problemáticas, né, transformando o direito em saber prático, rompendo com o positivismo, com a objetificação de textos legais, seria um caminho necessário, essencial para a consolidação dos direitos fundamentais e da cidadania democrática, né, e participativa? Então, a partir disso que se verificou nessa interseção dessas ideias, dessas problemáticas, um diálogo central em que a pesquisa se desenvolve entre acesso à justiça, jurisdição, democratização processual e refundação democrática da jurisdição. Ou seja, existe uma interseção que ela impulsiona uma crise na qualidade do acesso, principalmente, né? E aí a pesquisa ela passa a ser entendida e, quem sabe, possa contribuir para a construção, uma refundação de um processualismo constitucional democrático. Então, essa pesquisa ela teve como base os estudos provenientes do grupo de pesquisa Caju, e temos como área de concentração os fundamentos e efetividade do direito, e ela se justifica, por consequência, por enquadramento na lei de pesquisa Democracia, Processo e Efetividade do Direito da UniFG. A pesquisa ela se desenvolveu a partir de três vertentes, 3 capítulos. No primeiro capítulo, na pesquisa buscou-se apresentar os possíveis diagnósticos, né, relacionados aos problemas do acesso à justiça e à concretização das garantias. E aí teve como marco teórico Mauro Capelletti, Brian Garr, Frank Sander e Mark Gallander. E como pano de fundo, é o que se buscou. Buscou-se analisar as contribuições do Projeto Florência para esse movimento de acesso à justiça, que foi retratado a partir de 3 ondas renovatórias, que essas ondas elas acabavam demonstrando os entraves desse acesso, né? Bem como eu quis trazer as implicações significativas que esse projeto trouxe para a gente. Ou seja, é porque o projeto ele estava enraizado em um paradigma social, né, bem como no neoliberalismo processual, que acabou por conduzir a compreensão desse acesso a uma inadequação a esse paradigma procedimentalista, ao paradigma procedimentalista que é do Estado Democrático de Direito. Então, Capelletti e Garr, eles, a partir dos seus estudos teóricos, eles acrescentavam mudança na perspectiva proporcional, mas a partir de uma dimensão valorativa, ou seja, com foco na justiça social e na sua efetividade, passou a encarar a partir da posição de consumidores do serviço da justiça.
ou logo, esse reducionismo, né? Esse reducionismo do papel do jurisdicionado a um mero consumidor dos serviços que são prestados, né, pelo Estado, passa a ser realizado a partir de uma perspectiva formal, como se valesse tão somente que o processo alcançasse a máxima da eficiência, né, dentro dos critérios de quantitativos e não qualitativos, que é o que a gente busca na pesquisa. Então, e aí, na tentativa de tentar conjugar esse movimento empreendido por Capelletti e Gá, eu trouxe também para a pesquisa, eu apresentei as ideias de Frank Sander. Em 1970, ele inseriu nos Estados Unidos a noção de um sistema de tribunal de multiportas, e em 76, em uma conferência, na Pond Conference, o Sander, ele pontuou que os tribunais eram lentos, dispendiosos, eram muitas vezes inacessíveis a quem realmente precisavam, e ele delineou a necessidade dos tribunais de assumir um tratamento das demandas por meio do tribunal de multiportas, ou seja, que fosse capaz de proporcionar várias vias para a solução desses conflitos. No Brasil, vale ressaltar, ainda não implementou esse tribunal de multiportas, e também não existe também um mecanismo que seja similar a esse sistema norte-americano. Entretanto, né, cabe a gente dizer aqui que existem esses meios concorrentes de resolução de conflitos que estão cada vez mais presentes como ferramenta de acesso à justiça no cenário brasileiro, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Mas, no que se refere ao caminho necessário para se estabelecer um sistema de multiportas no Brasil, existe um desarranjo, né, no sistema judiciário brasileiro, ou seja, existe uma complexidade, diversas nuances, diversas questões que têm que ser resolvidas para que seja realmente adequado essa implementação no Brasil. E aí também buscou-se analisar o acesso à justiça na vertente quantitativa, qualitativa, e fez necessário problematizar a perspectiva da ampliação do acesso a partir da política da cultura da conciliação, né, nos movimentos pró-conciliação, para ver se realmente o que ele repercute na democratização processual. E aí viu a necessidade também, a partir dessa cultura de conciliação, trazer para a pesquisa a análise de Galanter sobre a possibilidade das partes, ou seja, o Galanter tenta diagnosticar como o desequilíbrio que existe entre os usuários do sistema, eles podem comprometer o resultado substancial do julgamento. E Galanter, ele acaba fazendo uma comparação entre dois tipos de usuários, que é os litigantes habituais e os litigantes eventuais, que é a partir da periodicidade que esses litigantes, né, se valem do sistema judicial. Claro que na minha pesquisa eu tentei apresentar alguns institutos, alguns mecanismos, e a partir dessa apresentação eu tentei demonstrar as vantagens, mas também os riscos e as imperfeições desse sistema, né, a partir de uma crítica, porque, na verdade, nenhum sistema é perfeito. Então, não que eu queira dizer que os sistemas concorrentes de soluções de conflitos não são perfeitos, ou o sistema judiciário, mas, na verdade, é tentando trazer para as imperfeições e os riscos que devem ser controlados para uma adequada solução do litígio. E no segundo capítulo, na tentativa de pavimentar o caminho, né, para reestruturar esse sentido da jurisdição, eu tentei traçar alguns conceitos clássicos de jurisdição trazidos por Capelletti, Carnelucci e Kjovenda, e também apresentar o equívoco da tese da instrumentalidade de Dinamarca, que acaba que Dinamarca ele coloca a jurisdição como centro do sistema processual. E aí ele acaba dando uma visão social, política, econômica do processo, que teria como objetivo principal a realização de escopos metajurídicos, por meio da interferência do juiz. E com isso ele acaba por distanciar do paradigma do Estado Democrático de Direito, que compreende o Estado Democrático de Direito, a jurisdição, como sendo um papel essencial do Estado, que só se legitima em sua atividade jurisdicional pelo processo, ou seja, o processo seria validador e disciplinador da jurisdição, e não um instrumento da jurisdição. E aí, no terceiro capítulo, eu tento apresentar uma proposta de refundação na tentativa de desassociar e demonstrar o quanto é insuficiente o sentido da jurisdição como mero instrumento de resolução de conflitos. Baseado numa visão liberal, instrumentalista, individualista, que acaba por prejudicar o próprio sistema de justiça como um mecanismo garantidor de direitos fundamentais. E aí eu trago para a pesquisa as ideias da professora Ângela Spínola, né, que foi quem inseriu a proposta de refundação da jurisdição, foi fruto de um projeto do trabalho da professora. Em outra linha de pesquisa, eu trago também as ideias do Hoffman, que vai falar num redimensionamento processual, constitucional, rumo ao direito processual das constituições. Trouxe também os estudos do Streck,
sobre o papel compromissário, vinculante dos textos constitucionais. Trouxe também para a pesquisa o estudo do professor Marcelo Ribeiro, que vai traçar as referências constitucionais necessárias para compreender um novo modelo de processo, né, que identifica 2 vetores hermenêuticos constitucionais, que a partir do working passa a delimitar a interpretação no que concerne às normas processuais, sendo esses vetores a coerência e a integridade. Trouxe também para a pesquisa um olhar da perspectiva da tecnodiversidade, do filósofo chinês Yu Qiu, que apresenta a tecnologia como um fator de transformação social, na tentativa de superar a acepção de que o direito e a tecnologia eles se opõem. Então, a partir do diálogo desses autores que eu tentei trazer para a pesquisa, eu tentei pavimentar que, apesar deles não terem falado da refundação, eles tentaram seguir o mesmo raciocínio, ou seja, eu tentei trazer para a pesquisa que a base desse pensamento do constitucionalismo contemporâneo seria a condição de possibilidade para garantir e concretizar esse Estado democrático de direito. E trazer também um raciocínio de que não se reforma o paradigma, né, mas se refunda uma nova concepção de jurisdição. Pode ser que eu não esteja certa, mas eu tentei trazer uma forma de refundar, um novo olhar que não pode mais cumprir a relação com umas atitudes repressivas e individualistas, que é o que a gente que eu sempre tentei rechaçar na minha pesquisa. E trabalhar a crise sobre uma perspectiva hermenêutica, né? Portanto, sendo como um ponto-chave para o caminho da refundação. E aí o que resta nesse cenário é a reflexão, né? A sensatez, a seriedade, uma visão panorâmica dos problemas, dos dilemas macroestruturais do sistema jurídico, né, e suas possíveis saídas para que possa ser possível evoluir em prol de uma refundação do processo, né, do papel do processo, da função do processo e dos próprios atores processuais, para além do dogmatismo, do positivismo, né, instaurado numa concepção coparticipativa, interdependente, em defesa de uma efetiva democratização processual. E assim encerro minha fala. E abro para os professores para as indagações. Ok, Fernanda. Bom, então, sem mais delongas, transmito a palavra para o meu caríssimo professor Marcelo Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde ao meu querido, dileto amigo Flávio Pedron, dizer que a admiração é recíproca, uma amizade reconhecida nesse período de pandemia, que tenho certeza vai por essa e pelas próximas vidas. Também tenho muito carinho, muita admiração, muito respeito pelo seu trabalho. Boa tarde, professora Ângela, prazer conhecê-la, ainda que no ambiente virtual. Eu vou aproveitar para fazer já o registro aqui, agradecer aos dois por terem identificado e incentivado Fernanda com a pesquisa desse tema, que é tão caro para todos nós, processualistas. Eu sei que ninguém se faz ou é sozinho na vida, e eu sei que muitas vezes esses interesses são despertos num grupo de pesquisa, né? Então, e como há uma atenção, e aos demais também, colegas que acompanham aqui essa defesa pública, né, transmitida agora para muitos familiares, amigos e colegas. Dizer da minha alegria, da minha honra de poder compor essa banca, e dizer também, já na abertura, porque eu sei que há uma tensão natural, né, do mestrando, eu queria já aproveitar para, no início, me tranquilizar e dizer, Fernanda, que eu gostei muito do seu trabalho. Você tem problema, objetivo e tem hipótese bem delineados, né? Também fruto da orientação que você recebeu. Eu gostei muito do seu trabalho, o tema é atual, relevante, você tem um problema muito bem delimitado, você tem objetivos muito bem traçados, você tem uma hipótese. Eu fiz diversas observações aqui, e eu vou pontuando as páginas para que você depois, se entender que é interessante, possa comentar, possa desenvolver, tá bem? Então, vamos lá. O que primeiro me chama a atenção no seu trabalho é a preocupação que você tem, metodológica, inclusive, de correlacionar duas fontes que, para mim, dialogam necessariamente. Estado e ordenamento jurídico. São duas fontes que dialogam entre si. Isso me agrada demais. Você não pode compreender o sistema processual e os seus institutos fundamentais
sem entender em que contexto estatal eles são concebidos e desenvolvidos. E você estabelece muito bem essa relação. O conceito de jurisdição no Estado liberal, de como esse instituto ele é reformulado no Estado social e levanta eventuais incompatibilidades do modelo atual e da compreensão de jurisdição que a gente tem hoje com o Estado democrático de direito. Essa relação que você estabelece já na abertura do texto me agrada muito. Eu vi que você fez a gentileza de citar o meu manual. O meu manual começa, inclusive, com essa relação, de 1789. Eu faço a relação entre o Estado de Direito e o sistema processual de 73. Aqui, você propõe a reconstrução, uma perspectiva democrática, e elege os direitos fundamentais como elementos basilares para que você possa ter um novo horizonte hermenêutico capaz de legitimar a decisão e favorecer o que nós chamamos de produção democrática do direito. Se você me permite aqui uma sugestão, não para esse trabalho, mas para o desenvolvimento do trabalho, se você quiser se aprofundar nos direitos fundamentais, que aqui podem servir como base para o seu horizonte hermenêutico, eu seguramente recomendaria os textos do professor Ingo, que é uma das maiores referências, se não a maior referência que nós temos de direitos fundamentais no Brasil. Na página 5, deixa eu acompanhar aqui, ó. Vamos lá. Então, na página 5, você me diz aqui: a missão do juiz, reflexo de sua hipertrofia instrumentalista e com fundamento em uma racionalidade solipsista, passa a ser de guardião da sociedade, que trata as questões jurídicas com base em suas virtudes éticas, e por assumirem essa posição, adotam posturas discricionárias e fracassam em sua função de materializar os direitos e garantias fundamentais. Você tem aqui a preocupação de defender um acesso à justiça que seja funcional, que seja adequado, que considere a diversidade. Mas veja que o conceito de justiça com o qual nós costumamos trabalhar é um conceito jurídico, institucional, mas ele não é o único. Não cabe aqui, isso é para desenvolvimento do seu trabalho. Então, por exemplo, nós temos uma teoria da justiça que é restaurativa. Há uma teoria da justiça que é restaurativa e ela utiliza o conhecimento ancestral para a resolução de conflitos, que nem está no sistema de justiça multiportas, que, como você disse muito bem, o Veronese teve essa sacada de dizer, espera aí, o que possivelmente está servindo para flexibilizar e ampliar o acesso a várias portas pode ser uma intenção do próprio tribunal de ampliar o campo de atuação. Uma sacada muito boa do Veronese. Mas veja que, quando a gente pensa numa teoria da justiça, e a gente busca isso aqui, essa é uma teoria, não é a única. E a teoria com a qual nós costumamos trabalhar é uma teoria jurídica de justiça. Tudo bem. Vamos lá para... E há outras propostas de justiça fora do direito. Eu tenho aqui, na página 9, uma afirmação com a qual eu concordo, Fernando. No último parágrafo, aqui meu PDF está na página 9, diz assim, você começa dizendo: diante disso, a presente pesquisa traz em seu bojo reflexões para se alcançar um acesso à justiça qualitativa. E, no desenvolvimento desse parágrafo, em um momento você diz assim, e não solitariamente por uma suposta inteligência solipsista, de modo que seu contraponto encontra-se amparo, talvez amparado, na instrumentalidade processual, bem como na redução do processo a mero instrumento legitimador de decisões políticas. Eu penso que nós concordamos que aqui juízes não devem fazer política. Penso que nós concordamos com isso. Mas depois eu queria ouvir de você por que os juízes não devem fazer política, já que há toda uma preocupação com o aspecto social no exercício da jurisdição.
porque esse é um canto da sereia, isso é meio sedutor. Já houve época, e você traz muito bem aqui no estudo da jurisdição, já houve época em que nós entendemos a jurisdição como a função de declarar direitos materiais pré-existentes. Você coloca isso muito bem no seu texto. O que é que penso sobre isso? Aqui a gente tem uma referência metafísica. Você está reduzindo a complexidade, é absolutamente incompatível hoje. Você está reduzindo a complexidade da democracia ao mito do que é dado. Como se o papel do judiciário fosse apenas declarar direitos materiais pré-existentes. A função é apenas declaratória. Veja que isso é tão incompatível com a democracia substancial que você chega à conclusão de que o direito das minorias sequer existia. Então, você não teria como declarar um direito material pré-existente se esse direito tivesse que estar antes institucionalizado para proteger minorias de maiorias eventuais. Percebe? Então, de fato, esse conceito de jurisdição, como declarar a vontade de direito material pré-existente, concordo contigo, é absolutamente incompatível. Mas, de outro lado, juízes também não devem fazer política. É o paradoxo que a gente tem para limitar a magistratura para que ela não funcione como corretor moral de um direito que, por vezes, não alcança a faticidade. Na página 14, você coloca aqui o primeiro obstáculo, né? E aí vai falar dos 3 grandes obstáculos de acesso efetivo à justiça. O primeiro relaciona-se à barreira dos altos custos. E aí eu queria depois ouvir de você como é que a tecnologia afeta o custo, já que boa parte das alternativas da justiça multiportas passa por ODRs. Vamos lá. Na página 19, você tem aqui no penúltimo parágrafo, você diz o seguinte: retomando as reflexões do projeto, os autores trabalham ainda com a ideia de métodos alternativos para a resolução de demandas. O relatório do projeto ressalta as vantagens da conciliação do juízo arbitral e faz alusão a mecanismos que incentivam solução e deslocamento dos litígios para fora dos tribunais. Aí tem um ponto que eu acho que pode robustecer a argumentação lá do Veronese, a de que você pode até formar títulos rapidinho, página 19? Perdão, 17. Fala 19, né? 17, Foi. perdão, 17. Página 17, no penúltimo parágrafo. Ah, tá. E aí, quando você diz assim, retomando as reflexões do projeto, os autores trabalham ainda com a ideia de métodos alternativos para a resolução de demandas. O relatório do projeto ressalta as vantagens da conciliação do juízo arbitral e faz alusão a mecanismos que incentivam a solução e deslocamento dos litígios para fora dos tribunais. Talvez isso acabe robustecendo a argumentação do Veronese, porque, embora você possa formar título executivo judicial pela sentença arbitral, a execução passa pelo juiz de direito. Então, aquilo que supostamente sai do judiciário, eu não diria que sai da jurisdição, se você considerar a arbitragem como jurisdição privada, que é o que eu defendo também. Você tem uma jurisdição estatal, pública, tradicional, formal, exercida pelo Estado-juiz, mas há quem considere a arbitragem como jurisdição privada. Aquilo que supostamente sai da jurisdição tradicional pode regressar se você tiver que praticar atos executivos, que pode robustecer aquela percepção que você coloca no texto lá do Veronese. Na página 28, vamos lá. Aqui acho que só uma correção. No primeiro parágrafo, você tem um ponto de segmento, e aí você inicia dizendo, pela ótica da dimensão neoconstitucional, o acesso deve, primordialmente, aí seria estar, não?
O senhor falou 28? Página 28. No primeiro parágrafo. Ah, tá. Pela ótica, tá. Ah, tá. Ok. Aqui foi só um erro de digitação, eu acho. Pronto. Vamos continuar aí na página 28. No penúltimo parágrafo, outra observação com a qual eu concordo. Você diz aqui, sob o fundamento da inafastabilidade da jurisdição, surgem diversos problemas, como a instrumentalização processual, o ajuizamento massivo de demandas, desigualdade social no acesso à justiça, inobservância do diálogo, vulnerabilidade das partes, o custo da implementação dos centros judiciários, bem como o problema que envolve a capacitação dos profissionais. Aqui a gente tem dispositivos processuais que, para o bem e para o mal, afetam essa dinâmica. IRDR, audiência pública, a participação do amicus curiae ou da sociedade civil organizada, né? Que pode participar na audiência pública. Então, esses institutos processuais, eu acho que afetam essa dinâmica, né? Vamos lá. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, na página 29, quando você fala das metas quantitativas, eu estava conversando com um grande amigo, Daniel Mitidiero, e vi que a gente tem uma preocupação comum, embora eu não conheça a professora Rogéria Dotti, sei que essa é a preocupação dela também. Ainda que você tenha metas que, em certa medida, condicionam a atuação judicial, aqui eu concordo contigo. Eu vou lhe dar um exemplo que poderia, talvez, ser resolvido com a cooperação judiciária nacional. É outro ponto que está no Código de Processo Civil. A gente tem a Resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça, que seguramente impacta o exercício da jurisdição. Eu vou lhe dar um exemplo, para mim, que é muito eloquente. Nós temos tutela de evidência. E aí, por conta dessas metas, o que a gente tem percebido? Isso é pesquisa empírica. O que a gente tem percebido? Se o juiz não vê urgência para entregar a tutela provisória de urgência, ele não decide. Ele diz, não, eu deixo para decidir na sentença. O direito é evidente. Há uma altíssima probabilidade do autor ter razão. É o caso de evidência. Mas o que é que faz o juiz? Se não houver urgência na cabeça dele, não há necessidade de se entregar decisão, que há uma decisão satisfativa logo no início do processo. Então, o que ele pensa? Se não é urgente, eu posso entregar a decisão depois da instrução na sentença. Ainda que ele faça isso, que já ajuda, porque aí a apelação não vai gozar do efeito suspensivo, mas essa é um viés cognitivo que prejudica. Porque, às vezes, você tem possibilidade de efetivar isso, entregar o bem da vida, e aí você pode liquidar a lide no início do processo, mas isso não é feito porque a percepção judicial está viciada. É possível processualmente fazer isso, mas o incentivo de meta trabalha contra. Por quê? Porque ele vai cumprir a meta sem entregar a sentença. Ele não cumpre a meta da mesma forma se entregar a decisão interlocutória para antecipar ou para dar tutela de evidência. Então, aquilo que supostamente pode servir para acelerar o processo, por vezes prejudica. Porque ele vai preferir entregar uma sentença, ainda que na sentença ele conceda a evidência, do que entregar logo a interlocutória, pelo 311. Na página 33, aí no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, eu queria muito lhe ouvir sobre esse ponto. Diz o seguinte: a relação entre acesso à justiça e duração do processo é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos a serem superados. Novamente concordo contigo. As inúmeras reformas capazes de proporcionar a celeridade e justiça trazem consigo, não raras vezes, posturas discricionárias que não se coadunam com um acesso que permeia por soluções racionalmente adequadas. E aí, sobre o que eu queria lhe ouvir?
Vamos considerar esse novo sistema processual, esse modelo cooperativo de processo. Você tem, de um lado, um sistema processual, pelo menos um sistema processual civil, que busca retomar o diálogo com a faticidade. E faz isso empregando novas técnicas normativas. Você vê que o código está recheado de princípios. Adequação, razoabilidade, proporcionalidade. Você fala aqui no seu trabalho em revolução silenciosa, né? O Gajardoni, que é um outro colega querido, processualista, o Gajardoni, há alguns anos, utilizou essa expressão para tratar da desconstrução do procedimento na execução. Isso é uma revolução silenciosa na execução. Porque aquilo que antes era previsto por regras, neste padrão racional, cartesiano, pré-determinado, e que entregava segurança jurídica para as partes, ele foi implodido. Por quê? Porque imagina que antes você tinha o prazo 15 dias, a multa 10% e a medida executiva penhora e avaliação. Um padrão racional, cartesiano, desindexado da faticidade, mas pautado nessa racionalidade. E aí você troca o sistema processual e passa a lidar com novas técnicas legislativas. E o que é que você tem hoje no lugar? O juiz vai condenar. Qual é o prazo? Ele é razoável. O que é razoável? Qual é a multa? Ela é proporcional. O que é proporcional? O juiz pode avançar para entregar uma medida adequada. O que é adequado? Então, você está utilizando uma nova técnica, você está evocando muitos princípios para o procedimento. E a minha pergunta é, isso que é tão característico para muitos dos nossos colegas processualistas, isso que é muito, assim, tão característico do modelo cooperativo, não pode potencializar a discricionariedade assujeitadora, solipsista, e com isso prejudicar a produção democrática do direito? E qual é a ideia? Ou melhor, né? Qual foi o acordo? Vamos utilizar mais princípios, vamos desconstruir aquele procedimento cartesiano para que você consiga alcançar a faticidade, para que o direito volte a dialogar com o caso concreto. Assim, será mais fácil cumprir a Constituição. Essa é a ideia. Mas isso não se alcança, e aí a gente vai para a última parte, né? Isso não se alcança sem uma nova matriz filosófica, sem uma nova matriz teórica. Por isso que é tão importante que no final do seu trabalho você evoque lá a hermenêutica, você cite o Lênin, você fale da crítica hermenêutica do direito. Por isso que é tão importante. Não adianta a gente refundar se este conceito não for compreendido a partir de uma nova matriz. Não funciona. Aí o efeito será reverso. E eu estou lhe dando como exemplo o próprio modelo cooperativo de processo. Investe em muitos princípios para resgatarmos o diálogo com a faticidade, para que o procedimento não fique ele concatenado, burocrático e desindexado, para que você possa considerar a identidade da demanda. Uma proposta maravilhosa. Considerando a peculiaridade da demanda, tendo a chance de compreender adequadamente os direitos fundamentais e a sua incidência no caso concreto, você seguramente entrega respostas constitucionalmente adequadas. Mas isso não vai se dar sem que o intérprete vire a chave e passe a compreender esse sistema com uma nova matriz, que não pode ser positivista, porque senão esses princípios, ao invés de reduzirem essa discricionariedade que você comenta no texto, eles vão fazer o contrário, eles vão potencializar a discricionariedade. Por que vão potencializar? Porque se os juízes aí entenderem que podem dizer qualquer coisa sobre o que é adequado, razoável, proporcional e justo, aí fecha o curso e vamos fazer relações públicas. Aí é melhor ser amigo dele. Não pode ser isso. Então, o caminho para que a gente tenha respostas institucionais, observando aqui as propostas do seu trabalho, passa necessariamente pelos direitos fundamentais. Necessariamente. Você não pode ter respostas institucionais só porque você está utilizando princípios, porque dentro do princípio não cabe o mundo.
E aí, quem vai delimitar isto? Quem vai dizer o que é razoável, adequado, proporcional? A hermenêutica lá da crítica hermenêutica do Leme pode lhe dar uma possibilidade de você superar esse sujeito solipsista para que, mesmo com muitos princípios, mesmo com essa desconstrução, você ali tenha respostas institucionais e não pessoais. Tentando simplificar, sem você atualizar a matriz hermenêutica, sabe o que acontece? O código, entre aspas, é novo. Mas se você olha o novo com olhos antigos, o novo fica velho. Se você olha para o código com lentes positivistas, que apostam na discricionariedade, o novo fica velho. E você vai reverberar problemas que já são conhecidos e antigos. Alguns elogios para fazer aqui, que eu já vou destacar depois para ti, página 35, página 45, enfim, página 54, são vários. Que bom, quero os elogios, meu professor. Já falei todos aqui. Mas esse ponto que eu queria lhe ouvir, né? Você sabe que o modelo cooperativo potencializa a discricionariedade? Por que faria isso? Porque aí você percebe a importância da hermenêutica para fechar o seu trabalho. Estou concluindo aqui, meus amigos. Olha aí o elogio na página 35, né? Nota-se que a disputa entre os modelos de matriz liberal, social, ou até mesmo pseudo-social, do processo, fruto da ressonância dos paradigmas estatais, não conseguem corresponder às expectativas de uma cidadania democrática, posto que, solitariamente, não atendem ao pluralismo, não solipsista e participativo do ordenamento jurídico vigente. É bem isso. Só que esse problema você não resolve, você não resolve só com dogmática. Esse problema você não resolve só com legislação. Esse problema você não resolve só com resolução de Conselho Nacional de Justiça, com capacitação de funcionário, concurso. Não. Você tem que ter uma nova matriz teórica para compreender isto, porque senão não funciona. E veja que a gente precisa combinar com os outros, né? Porque não adianta você ter muitas possibilidades se você também não muda a cultura do litígio. Não funciona. Nessa mesma página 35, aí eu elogiei o primeiro parágrafo, tem o segundo. No terceiro, tem aqui: o grande problema do modelo reformista brasileiro concentra-se em elevar todas as atenções na figura do juiz, como se as saídas para todos os impasses girassem em torno do papel ativo do julgador, e não na estrutura procedimental própria do paradigma constitucional, que deveria preocupar-se com a construção de um diálogo genuíno entre juiz e partes, na elaboração de espaços discursivos de formação das decisões judiciais. Se você não tivesse feito isso, eu já ia buscar, porque você faz, mas eu já ia buscar aqui a referência de Habermas, a teoria da ação comunicativa, porque essa proposta aqui você só alcança de maneira contrafática, né? Não é dar 15 minutos de fala para o autor e para o réu que vai resolver esta disparidade. Habermas aqui é interessante, a teoria da ação comunicativa, porque você pode tentar compensar isso contrafaticamente. Não é só entregar o mesmo prazo. Aí você lá na frente vai falar dos litigantes habituais, que eles têm, de fato, uma determinada vantagem. Pronto, meus amigos, eu tenho aqui ainda na página, deixa eu ver, 60, vou concluir. Eu também quero ouvir e aprender com as considerações dos colegas. Vamos lá. Duas últimas observações daqui, Fernanda. Na página 58, aí a gente está no primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, na página 58. Você diz assim: a lide, então, é um fenômeno metajurídico, de modo que, encerrando a lide, retoma-se a paz social. Está vendo? Assim, o processo passa a ter o escopo de busca da paz social. Resolver a lide torna aquele conflito juridicamente irrelevante.
não quer isso dizer que você tenha resolvido o conflito entre as partes. É um exemplo simples. O indivíduo é condenado a pagar uma reparação por dano moral, recorre até a última instância, perde em todas elas, a decisão transita em julgado. O processo é finito. A lide foi resolvida? Se a função, se eu fosse pegar lá o Carminute, é de compor a lide, e a lide seria um elemento essencial, eu exerci jurisdição, eu dirimi a lide, ela foi resolvida. Ok? Isso torna o fato juridicamente irrelevante, mas não necessariamente promove paz social, porque o indivíduo que recorreu a todas as instâncias e perdeu, vai pagar. Não quer ter nenhum bem penhorado, ele vai efetuar o pagamento. Mas não significa que ele sai de lá satisfeito. Então, de outro lado, veja que, sem esse exercício tradicional da jurisdição, um acordo resolve o conflito, promove a paz social, sem o exercício tradicional da jurisdição. E um outro ponto, eu sei que a gente busca evitar o conflito, eu sei que a gente busca evitar o conflito, e eu sei que há uma preocupação em resolver o conflito, às vezes, equivocadamente entendendo que ao resolver o conflito, você tem paz social. Mas há também um outro ponto de vista. O conflito, por vezes, é importante para levar para ti argumentos que lhe permitam evoluir, desconstruir, repactuar para que você tenha paz social. Por vezes, a gente aprende com conflito. Então, evitar ele a todo custo não é necessariamente uma boa saída. Vou fechar aqui na página 60. No último parágrafo, aí mencionando Capelletti, você diz: Capelletti assegura que é intrínseco em todo ato de interpretação certo grau de criatividade. Contudo, sustenta que o juiz, na tarefa de criar o direito, não possui total liberdade para a interpretação, porque o sistema jurídico impõe alguns limites à liberdade judicial, podendo ser tais limitações tanto substanciais quanto processuais. Em seu entendimento, o processo de criação da lei decorre da necessidade de preencher as lacunas. Então, em seu entendimento, o processo de criação da lei decorre, seria da necessidade de preencher as lacunas, precisar as nuances, esclarecer as ambiguidades, de modo que as questões de incertezas devem ser resolvidas pelo intérprete. Aí, duas observações para encerrar, né? O Kelsen já dizia isso, que esse seria o maior problema do século, vou pegar do século XXI, o problema da interpretação. O problema não está na sintaxe, está na semântica. Não há na ordem das palavras, no sentido delas. E a falta de previsibilidade para saber como os juízes decidem seria um grande problema para a gente enfrentar. E aí, para a gente amarrar esse ponto, esses limites, penso eu, não podem ser estabelecidos pela legislação. Primeiro, porque sempre haverá algo novo que o legislador não previu. E isso negaria, inclusive, o papel criativo da jurisdição. A multiplicidade da democracia não cabe naquela concepção restrita de lei de ordenamento jurídico padronizado. Isso tem um custo altíssimo. Ele se torna um ordenamento desindexado da faticidade. Ele deixa de dialogar com o caso concreto. Então, de fato, a gente vai ter um papel criativo. Vai criar o quê? Aí muitos manuais hoje defendem, né? Tem uma passagem no seu trabalho que diz isso: exercendo jurisdição, assumimos um papel criativo. Criamos o quê? Não criamos a regra, criamos a norma como resultado da interpretação. Quem coloca esse limite? Esse limite não pode ser estabelecido previamente pelo legislador, porque senão a gente volta para aquele conceito de jurisdição que só declara a vontade de um direito material pré-existente. Quem estabeleceu o limite foi o legislador, eu só vou declarar, não é. Quem estabelece esse limite, penso eu, são os direitos fundamentais. Então, você sempre vai ter uma margem de liberdade aí, para não tirar o termo, né?
Você vai ter uma margem de liberdade para, ao exercer jurisdição, criar. Mas essa margem ela é estabelecida no espaço público, seguindo o que a gente pode chamar de tradição jurídica. Por isso que o papel dos direitos fundamentais é tão importante. Eu vou dizer que, infelizmente, pelo que eu tenho apreciado, é raro. Viu? É raro você ver um trabalho que consiga conciliar constitucional, processo e teoria do direito. É raro você ver isso hoje em dia. E o seu trabalho faz isso muito bem. Né? Você tem a preocupação de estabelecer as matrizes do Estado, você tem uma boa matriz teórica, e esse diálogo, eu penso que é o que o seu trabalho tem de melhor. Esse diálogo que você consegue promover entre o Estado, a partir daí, a proposta de ordenamento, o que vai combinar com o conceito de jurisdição. Você consegue identificar os problemas de mantermos esse conceito de jurisdição, e aí destaca a discricionariedade sujeitadora positivista, destaca o solipsismo, mostra por que isso é incompatível com a democracia, e ao final você propõe, aí por mim, pelo Lênin, enfim, uma possibilidade da gente superar essa discricionariedade sujeitadora. E aí eu penso que lá para a integridade, que é um dos vetores que eu proponho hermenêutico, para a gente compreender tudo isso, a integridade ela se alcança pelos direitos fundamentais, o que vai observar todo o histórico institucional. É nessa medida, Fernanda, que eu vejo o processo como instrumento de, não de natureza instrumental da Dinamarca, mas como garantia. Como o Câmara disse uma vez, a gente não precisa do processo para decidir. A decisão pode ser completamente arbitrária. Mas, sendo ela exercida por esta via, você tem que observar todo o nosso histórico de garantias processuais, contraditório, ampla defesa, motivação, fundamentação, publicidade, etc. Essa é uma conquista, eu diria que é um marco civilizatório. E acho, inclusive, que essas conquistas têm que acompanhar qualquer proposta que se tenha de jurisdição, seja ela dentro ou fora do Estado, porque senão você vai criar um cidadão de primeira e segunda categoria. Qualquer que seja a proposta de jurisdição, ela perpassa pelos direitos fundamentais, pelas garantias que foram consagradas no espaço público. Não dá para ter, por exemplo, uma fundamentação do 489, parágrafo 1º no fórum, e uma fundamentação sem o parágrafo 1º nos juizados especiais. Percebe? Não há um inciso na Constituição que faça essa vírgula. Então, qualquer que seja a leitura, ela passa por aqui. Agradecer mais uma vez aqui ao Flávio pelo convite, parabenizar ao Flávio e à Ângela aí pela orientação, dizer que eu fiquei muito satisfeito com a leitura do texto, e eu espero, em alguma medida, ter colaborado aí com seus estudos. Vou devolver a palavra aqui ao Flávio para começar os trabalhos, eu sigo aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo, pelas colocações. Fernanda, te passo a palavra. Professor, muito obrigado pelas colocações, pelos elogios. Eu vou ler também o livro que o senhor indicou. Então, eu vou de trás para frente pelo que o senhor falou. Essa parte da LID, na página 58 que o senhor falou, talvez não ficou coerente, mas eu quis dizer da LID para Carnelucci. Né? Não foi o que eu penso sobre a LID. Foi a LID, então, é um fenômeno jurídico que eu esqueci de colocar para Carnelucci, porque eu vim dissecando o que Carnelucci falava, então eu quis dizer para isso, para depois, lá na frente, eu conseguir dialogar com os entendimentos dele. E aí, a outra aqui que o senhor me falou, a pergunta que o senhor me falou em relação ao acesso à justiça e a duração do processo. Então, realmente eu penso como o senhor, que, na verdade, como existe esse universo de princípios que acaba que os juízes, os magistrados podem se valer como um subterfúgio, né? Eu pego aquela decisão e aí, eu vou fundamentar no direitos humanos, né? E a gente até já viu várias decisões que os juízes acabam não tendo o que decidir, eles se apegam a um princípio e se decidem conforme o subjetivismo deles, que é o que o senhor falou. Quando há muita abertura, né, beleza, a gente tem que ter pelo menos
um parâmetro, né? Ou seja, eu quis chegar nisso. Em toda a minha leitura, de todos os textos que eu lia, da construção da minha ideia, na verdade, foi que existe uma suposta crise do Poder Judiciário, né? Porque, na verdade, como o senhor falou, o Poder Judiciário, ele dá a arbitragem para você resolver, mas ele puxa para ele do mesmo jeito, ou seja, existe uma participação do Poder Judiciário, mas ele acaba tornando só pode ser legitimado a partir de uma decisão dele, ou seja, ele centra de novo nele, ele acaba demorando, então não existe um acesso à justiça e essa duração do processo, como o senhor falou, por que ele já não decide na liminar? Eu tenho amigos que passaram agora para a magistratura, e eles falam, Fernanda, a gente tem que ter metas. A escolinha do tribunal, ele chega e fala para você, você tem que ter metas, você tem que entregar a sentença, você tem que entregar. Então, se ele não entrega, para ele a meta não está batida lá na liminar, por que ele vai entregar? Ou seja, ele não pensa no jurisdicionado. Então, o que existe, né, no processo? Assim, na toda a minha leitura, a minha crítica sobre a refundação da jurisdição, como o senhor falou, é macroestrutural mesmo, porque não depende só da qualidade da decisão. É muito inocente pensarmos que um curso que o juiz vai fazer de qualificação ou do servidor, né, dos cartórios vão fazer, vão conseguir abrir a mentalidade deles para que exista uma comparticipação? Claro que não. Não vai existir, na verdade, como existe você vê no Justiça em Números, no site do CNJ, o ajuizamento da demanda, mesmo que ficasse sem nenhum ajuizamento da demanda, demoraria 2 anos e 6 meses para conseguir resolver aqueles processos que estão lá. Ou seja, não existe, aí eles colocam um monte de conciliação, bater recordes é garantir direitos. Está garantindo direitos? Não está, só que existe uma falácia, a população ela acaba, o jurisdicionado achando que existe o juiz está lá e aí acaba sendo visto como, né, está acima das partes, e existe uma inércia das partes também, porque existe aquele medo do tribunal, das cortes, e ele acaba decidindo, muitas vezes, claro que a gente não pode generalizar, mas infelizmente a justiça brasileira virou um ciclo vicioso de crise. Por quê? Porque na primeira instância decide ruim. É ruim, a decisão é horrível, né? Ela é embaraçosa, não dá para entender, ou, às vezes ele nem decide sobre todos os direitos que são pedidos. E aí, por que vira um círculo vicioso? Porque vai para a segunda vai decidir de forma diferente. Então eu vou subir mais uma, né? E aí continua nessa. Eu falo, assim, pessoalmente falando, que eu tive um processo de indenização, que sujaram meu nome devidamente, demorou 3 anos para ser julgado, uma coisa simples, e demorou mais 1 ano para receber, porque o juiz só faltava assinar para eu ir no banco receber. Ou seja, então, assim, acontece, isso aqui é muito real, é o que realmente acontece, ou seja, houve um alargamento, existem juizados especiais. Você não precisa de advogado, mas quando você chega lá, eu falo também por experiência, porque na faculdade eu era conciliadora. Eu sabia alguma coisa? Claro que não. Aí chegava lá as empresas de telefonia, Vivo, TIM, que tinham grandes escritórios de advocacia, que é o que Galanter fala, que existe aquele provimento pró-conciliação, mas aí chegava uma parte que teve seu nome negativado, e aí, para terminar aquilo, porque ele tem medo, né? Ele precisa comprar uma casa e etc., ele vai lá e aceita R$2.000. Apesar de que existe, né, um universo de outros problemas, mas são demandas em cima de demandas, e aí a gente nem entende, porque os conciliadores não existe recurso para isso, não, e aí acaba que existe também um status, quando você, né, você é juiz, existe como se fosse uma hierarquia sobre as partes. Claro que existe uma hierarquia de conhecimento, né? Só que assim, o que eu quis dizer com essas reformas aqui que não são capazes de proporcionar, porque as reformas são desmedidas, ou seja, existe muitas legislações, né, muitas leis, a todo momento existe provimento, CNJ, lei, cumprimentos. Isso é suficiente para ter uma jurisdição adequada, qualitativa? Não é. Não é, porque acaba tornando-se as saídas como se os juízes eles fossem a saída de todos os nossos problemas, porque a partir desses provimentos eles são obrigados a cumprirem, né? E aí, com isso, eles se veem compelidos a fazer. Mas eu vou chegar e vou decidir, porque eu mando aqui, qualquer coisa que aconteceu, eu só vou ser aposentado. Existem também várias leis, várias coisas que assim, a gente não pode nem criticar na escrita, né? Está sendo gravado, mas, na verdade, o que acontece é isso. Existem várias críticas sobre
Sou levantar a mão, pode falar. Eu concordo contigo. Me vieram três coisas aqui à mente que eu já conversei, inclusive, com o Pedrão. Olha que coincidência. Você mencionou aí, falei sobre a tutela de evidência, né? Vamos pegar o 311. Aí uma das hipóteses de tutela de evidência qual é? Se você estiver advogando a favor do precedente, se tiver prova documental pré-constituída, mais um precedente qualificado, o juiz te entrega provimento satisfativo. Aí você diz, pô, mas tem essa possibilidade? Tem. Olha se isto é coincidência, Fernando. 2 artigos, 311 e 332. Me diga qual dos dois tem mais incidência. Existe uma tese que foi fixada no julgamento do IRDR. Um pronunciamento judicial obrigatório, precedente vinculante, como você quiser chamar. Se você for autora e estiver advogando contra o precedente, sem assumir lá o ônus argumentativo do distinguish ou do overruling, você vai ter uma sentença. Porque o juiz vai dizer o seguinte, eu não vou nem citar o réu, eu já vou julgar o seu pedido totalmente improcedente, porque você está contrariando o precedente vinculante. O 332 é muito mais fácil de aplicar, porque a sentença de mérito vai fazer coisa julgada. Está na meta. Conta para ele. Mas se você estiver advogando, então se você estiver advogando contra, você toma uma sentença de improcedência. Se não apelar, vai transitar em julgado. É sentença. Mas se você estiver advogando a favor, porque aí é a hora de você receber o bem da vida, você não consegue a tutela de evidência. Você vai conseguir lá na frente por uma sentença, porque a ideia qual é? Se não é urgência, eu não vou entregar agora, eu entrego depois na sentença. Isso significa que você tem uma aplicação prática do precedente desequilibrada. Está servindo para improcedência liminar, mas não está servindo para entregar o bem da vida no início, porque você não entrega a tutela de evidência mesmo quando tem precedente qualificado. E a resposta que a gente tem para esses demandantes habituais também está no código. Não é tão utilizada. Mas qual é o pior castigo para quem está litigando apenas com fins procrastinatórios? É fazer o processo andar rápido. É fazer o processo andar rápido, que também já é possível pelo próprio 311. Defesa que não gera dúvida razoável, defesa procrastinatória, o juiz pode antecipar. Nesse caso, pode entregar a tutela de evidência. Mas aí também há um problema. Muitos colegas advogados não pedem isso. E o juiz não pode conceder de ofício. Aí. Mas era isso que eu queria lhe mostrar. Você tem uma situação teoricamente equilibrada, que pode ser a favor ou contra, pode ser de improcedência ou tutela de evidência. Teoricamente, ela está equilibrada, mas em termos fáticos e práticos, não é assim que funciona. Porque uma será sentença, conta, para bater a meta, ele entrega rápido. A outra pode ser decisão interlocutória. Se não tiver na meta, ele vai retardar isso para entregar na decisão. Ainda que na sentença, se ele antecipar, ela não gozará de efeito suspensivo. E o último detalhe, eu nunca vi isso. Nunca vi. Eu nunca vi o STJ brigar para ter mais trabalho. Eu desconheço essa. Se houver alguma coisa no histórico, alguém, por favor, me encaminhe um zap, né, Pedro? Eu nunca vi. O código diz que cabe RDR, IAC, o TJ, Tribunal Regional Federal. Não havia previsão para o STJ. Eu até entendo que deveria, mas não havia previsão. E o STJ entendeu, mesmo sem previsão legal, que lá poderia ser instaurado o IRDR e o IAC. Mas vão ter mais trabalho? De início, sim. Mas lá, se você forjar o padrão decisório, você vincula todo o território nacional, né? Não é só o TJ de Minas, TJ Bahia, não é só uma região. Era isso. Deixa eu ver outra anotação aqui. Professor Marcelo, satisfeito? Bom, dando sequência aos trabalhos, passo a palavra para a professora Angela Espíndola para a arguição da candidata. Olá, boa tarde. Obrigada, Pedron, pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. E, claro, tenho que agradecer sempre a parceria de sempre. O Pedron é uma das melhores coisas, assim, né, que a gente tem no meio acadêmico, são os parceiros que a gente faz, né? E aí, no caso, o Pedron,
Guanambi me trouxe o Pedron como um parceiro mais próximo, já conheci ele antes, e aí eu sou super, super feliz, assim, super orgulhosa, né, de poder estar trabalhando com o Pedron, junto com ele no Caju, e a gente ter esses espaços aqui que nos aproximam ainda mais. E sempre, né, acaba acontecendo que o Pedron me leva a conhecer outras pessoas, e aí agora estou conhecendo o professor Marcelo Ribeiro, né, pude escutar um pouquinho dele e da contribuição dele aí para o trabalho. Essas são as preciosidades desse espaço acadêmico, quando a gente leva a sério, né, quando a gente curte isso, gosta disso, né, e gosta porque leva a sério porque gosta, né, esse círculo virtuoso aí. Então, prazer te conhecer, professor Marcelo Ribeiro. E a Fernanda agora está aí nesse momento hoje de um glamour nem tanto assim, né? Porque hoje é um dia de festa, mas é também um dia tenso, é um dia de cumprir um rito, né? É um dia de levar as chibatadas pedagógicas, né? Como dizia o professor Anne Streck, e da gente ficar, não vou bater muito forte, Fernanda, fica tranquila, você sabe, vocês me conhecem, né? Eu sou muito sutil, né? Mas, enfim, te agradecer, Fernanda, também pela oportunidade. E, claro, o que vai acontecer aqui? Eu estou totalmente enviesada, né, Pedron, para fazer análise do trabalho da Fernanda. Ela vai lá e coloca, né, a refundação no tema, ela abraçou todas as ideias que eu vinha desenvolvendo. Eu estou até achando que ela está fazendo isso tudo para me agradar, mas, enfim, vamos lá. Estou tentando sentar aqui na cadeira da pesquisadora, né, e limpar os meus vieses para analisar o trabalho da Fernanda, tá? Então, já começo dizendo isso, Fernanda, que eu gostei que tu comprou essa ideia, né? Que eu venho trabalhando já há algum tempo, né? Que eu cuido com muito carinho, que é justamente uma perspectiva, né? De uma teoria substancializadora do processo da jurisdição, a partir daquilo que eu venho chamando de refundação da jurisdição, que justamente para me opor à reforma da jurisdição, né? Eu acho que uma representação mental disso seria aquela pintura, aquele quadro do René Magritte, né? E que junto com o desenho, né, com a imagem de um cachimbo, ele logo abaixo faz constar a inscrição de Je ne sais pas un pipe. Né? Isso não é um cachimbo. Então, olha, né? Então, isso é um cachimbo e isso não é um cachimbo. É quando a gente olha para o Código de Processo Civil. Né? Eu olho para o Código de Processo Civil e vejo que aquilo ali é a representação de um sistema processual. Então, a gente pode reformar todo um sistema jurídico, jurisdicional, legislativo. Isso não necessariamente significa a refundação de uma jurisdição. Então, a gente pode olhar para o código e dizer, bom, isso não é um processo dentro de uma perspectiva, né, de um processualismo democrático. Tá? Porque aí implica em ter uma série de outros elementos. E eu acho que a leitura do professor Marcelo foi bem adequada, né? Quando ele olha para o trabalho da Fernanda e diz, raro a gente ter um trabalho que está calcado lá numa perspectiva da teoria do direito, da teoria do processo e da teoria do Estado, né? Até porque a gente não tem como desconectar isso. Lamentavelmente, isso é feito. Né? E aí a gente faz análises, né? Capengas, às vezes, tá? E aí a Fernanda se propõe a fazer esse enfrentamento, tá? E eu acho que tem que continuar, porque não se esgota, é sempre um exercício aí, né? Então, já vai essa minha anotação, tá? Bom, vamos lá para alguns ajustes. Vou ser bem breve, tá, Fernanda? E já te elogiei, né? E poderia ficar elogiando muito mais, mas deixa eu apontar algumas coisas que eu acho que são importantes. E já é uma pergunta, né, que é da forma como tu coloca, e tu já sabe porque eu falei agora há pouco na banca do Luciano, porque o parênteses, né? Eu desconfio que às vezes o pessoal fica ali jogando parênteses para tudo que é lado, sabe, Pedrão? Tem que ter um porquê, tá? Porque refundação da jurisdição, né? E é usado em vários outros momentos também. Porque o parêntese, porque quer dizer que está fundando, que vai refundar, né? E veja, tu fala isso... Não é. É quando tu usa o gerúndio. Deixa eu voltar, deixa eu olhar para as minhas anotações, que daí eu não fujo. A gente ser rápido, né? Tu fala também ali... Não, tu fala reconstrução, né? É reconstruir o conceito do acesso à justiça. Porque quando eu leio construir, parece que ou não há um conceito de jurisdição, e tu tá botando, terra arrasada, acesso a... Não, jurisdição não. Acesso à justiça. Não há,
um conceito de acesso à justiça, então eu preciso construir, ou tu tá usando essa lógica que eu usei aqui da representação do René Macri para dizer que, ó, o que tem aí, o que teve até agora não é acesso à justiça. Bom, tem que cuidar isso, porque a gente precisa respeitar uma evolução histórica. Acho que sim, tem um grande avanço para trás no que diz respeito ao acesso à justiça, importante. Né? O que a gente pode pensar hoje é num redimensionamento, numa revisão, numa atualização, né? Ou numa qualificação do acesso à justiça. Olhar para trás e dizer, ó, aquele acesso à justiça tinha uma preocupação quantitativa. Hoje, de agora em diante, a partir dessa perspectiva paradigmática de Estado, a gente precisa ter uma perspectiva, né, qualitativa, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Preciosismo? Não. Porque as palavras, para nós, cientificamente, são importantes. Então, por algum motivo, o pesquisador colocou lá construção do acesso à justiça, e colocou em xeque, reconstrução do acesso à justiça, e também colocou em xeque a ideia da refundação da jurisdição e fundação da jurisdição. Então, eu quero que tu fale sobre isso, dos porquês dos parênteses, tá? Junto com isso também, porque tu fala, talvez seja, né, às vezes são os nossos vieses ali, né? Porque logo no resumo tu fala que a perspectiva, tu fala assim, ó, sobre qual perspectiva processual está sendo construído o conceito de acesso à justiça. Não, já existe um conceito de acesso à justiça, né? Talvez sobre qual foi construído, qual o paradigma originário do acesso à justiça, né? Porque, claro, eu entendo, é sempre no gerúndio, né? No sentido de que os conceitos, eles estão em mutação, né? Semanticamente falando, né? Mas ele tem um compromisso histórico, paradigmático, ideológico. Então, é isso que a gente está colocando em xeque aqui, que tu está colocando em xeque no teu trabalho, que a gente, nas nossas reflexões aqui. Então, revisa ali a expressão, e está no teu resumo, que eu acho que é um lugar bem importante, e eu tenho dado, o Pedro sabe, cada vez mais importância aos resumos, tá? Acho que o teu resumo merece essa revisãozinha ali, né? Deixa eu ver, eu anotei agora, já não lembro se foi no resumo, ou se foi adiante, ou no resumo estava de um jeito e lá adiante estava de outro. E na tua fala, na tua apresentação, tu falas também em necessidade de diagnosticar a crise. Em algum momento, acho que lá no capítulo 2, agora estou falando de memória, tá? Tu diz que o objetivo é fazer um diagnóstico, e depois, em outro momento, tu parte do diagnóstico, tá? Agora não vou procurar aqui para não me perder, mas vê se tu lembra disso, ou se foi algum ato falho ali, né? Porque até onde eu entendi, tu tá reconstruindo um diagnóstico da crise. Tá? Tu não queres fazer o diagnóstico da crise, não, tu parte dela como uma premissa, o teu trabalho não é diagnosticar a crise, é identificar a existência desse diagnóstico, não é fazer o diagnóstico, é partir do diagnóstico. São ajustes pequenos, mas que eu acho que são importantes, por quê? Porque eu acho que eles alinham a substância das suas reflexões aqui, tá? Bom, o resto aqui eu vou deixar, tá? Eu vou priorizar outras questões aqui. Tá? Eu não revisei o teu abstract, acho que é bom dar uma revisada, tá bom? Bom, a tua estrutura. Gostei, tu fez uma estrutura tripartite, tá equilibrado, né? Tá bem organizadinho. Acho que o teu sumário é um, né? Assim, é um modelo de como organizar o sumário, como eu identifico, eu olho para ele e enxergo os teus objetivos específicos. Aqui meu cacuete, né, de prof de metodologia. Olho para ele, enxergo os teus objetivos específicos. Então, ali no primeiro, né, tu quis trazer a questão do acesso à justiça, no segundo, né, problematizar o acesso à justiça. Não vai te perder em aspectos históricos, embora te valha disso, achei ótimo. No segundo, tu quer, então, problematizar a jurisdição dentro de uma nova perspectiva de paradigma estatal, e aí tu vai te apropriar ali, de conflitos com a teoria da instrumentalidade, do Dinamarca, etc., joia. E no terceiro, tu traz a tua proposta,
ali, né, de fazer a reflexão em cima da refundação da jurisdição como uma forma adequada de tratar conflitos, porque refundar a jurisdição não significa, né, utilizar exclusivamente a jurisdição também, né, mas, né, justamente examinar ali as prioridades que trata. Bom, então, essa tua estrutura aqui tá jóia, tá bem equilibrado, bem dividido, tem 40 páginas no primeiro, 30 no segundo e no terceiro, que não que a gente seja preciosista quanto a isso, mas é um bom sinal, né? Ou seja, aqui tá ok, e depois corrobora lendo o teu texto, tá? A tua introdução. Acho que a tua introdução tu pode ser mais específica, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha o teu primeiro parágrafo. O teu primeiro parágrafo, assim, ó, eu vou ler o teu trabalho na introdução, teu primeiro parágrafo. Ao longo das últimas décadas, o sistema jurídico brasileiro sofreu diversas interrupções paradigmáticas que impulsionaram mudanças nos seus métodos, procedimentos, propósitos e no próprio senso de atuação dos sujeitos processuais e seus aparatos institucionais. Dá para usar em vários outros lugares e não é nas últimas décadas que isso vem acontecendo. É desde sempre, tá? Só para mostrar, é redação, tá, Fernanda? E tô falando isso porque acho que o teu texto é bom, tu escreve bem, tu vai nas fontes, tu tem esse perfil de pesquisadora, e bom, agora tem esses ajustes que dá para fazer para o texto até ficar mais enxuto, sabe? E mais cheio, robusto de conteúdo. Então, claro, tô dando um exemplo e tu pode verificar isso ao longo do texto também, tá? Porque não é ao longo das últimas décadas, isso é desde sempre. Não fosse assim, a gente não tinha mudanças paradigmáticas desde sempre, né? A gente não tinha um processo pré-liberal, um liberalismo, a socialização processual, a democratização, isso é desde sempre, tá? Depois algumas questões pequenas ali, acho que tem que revisar o texto, vírgulas, etc. A tua introdução tá ótima, tá bem organizadinha, tem objetivos, tem metodologia, tá ok, assim, a estrutura dela tá bacana. Tu apresenta o teu problema, e aí aqui, tá aqui na tua introdução que tem o problema de diagnosticar a crise, né? Eu acho que o problema olha só, tu anuncia ali, tá? Na estrutura tá ok, mas olha no conteúdo. O problema da pesquisa consiste em diagnosticar a crise. Eu acho que não é esse o problema da tua pesquisa. Não sei se eu me enganei ou se eu li mal, tá? Mas eu acho que o teu problema é parte do diagnóstico da crise, né, para fazer um enfrentamento, né, de um reposicionamento do acesso à justiça. Acho que é isso, né? Não sei se eu me atrapalhei. Pode ser, tá? Mas é só a forma como tu colocou ali, ó. E aí, adiante, tu vai. Portanto, refundar a jurisdição seria o fio condutor necessário para dar conta da abertura democrática. Então, percebe que esses dois parágrafos, né, aqui, o último da página 5 e o primeiro da página 6, eles estão em falso. Na minha leitura, tá, Fernanda? E eu posso estar bem errada, posso não ter entendido direito, tá? E os teus objetivos específicos estão perfeitos, o que significa que o teu sumário está super bacana, está super adequado ali, tá? Deixa eu ver. Então, a tua introdução tá tranquilaça, assim, tá boa. Só esses ajustes que é requinte, tá? É para deixar cereja do bolo ali. A tua introdução tá ótima. Bom, vamos lá. O teu texto, tá? Tô suspeita aqui. Tem ajustes que tu precisa fazer de configuração ali, das rodapés, que estão bem disformes em várias partes, tá? Eu aboliria, aqui estou conclamando para um segundo movimento. Meu primeiro movimento é parar de enumerar com introdução com o número 1, e o segundo é parar com esses ibidem, sabe? É muito fácil hoje a gente colocar, recortar e colar a referência inteira. Depois vai dar um trabalho na hora de revisão que tu troca, muda e o ibidem não está mais acima, é uma confusão, tá? Falo isso porque tu usa bastante e às vezes em muitas sequências, né? Então, nas bancas em que eu tiver, eu não vou reparar nisso, ao contrário, tá? Tem muita, às vezes tu qualifica os professores, né? O professor, agora eu não lembro, eu marquei aqui, mas tu qualifica, acho que tu fala, qualificou algum professor ali, conforme o professor, não, né? Por que te chamam de professor, o outro não? E tu cita o Gadamer e o Heidegger, não lembro agora onde marquei também, mas não tá nas tuas referências. Acho que tu citou e tu usa um APUD, que não é APUD. É lá numa 200 acho que é 105, eu marquei.
acho que na página 100 e poucos, uma nota de rodapé 286, tu usa lá um APUD, que não é APUD. Não é APUD, né? Acho que esqueceu, sei lá. Acho que foi do extract do seu texto, professor. Isso, é isso. Não, mas não é APUD daí. E se for, não dá para fazer uma APUD do Lênio, vai lá na fonte. Não é assim uma APUD do Lênio. Não, mas eu acho que usou errado o APUD. Eu puxei a ideia da senhora, que a senhora colocou o extract no artigo e coloquei a sua ideia. Aí vai lá, e se eu mentir sobre ele? E se eu interpretei mal? Se eu fiz uma fake news, vai na fonte. Parece bobagem essas coisas que a gente está falando aqui, parece preciosismo, né, Pedro? Mas é a gente tratar, porque senão o que a gente escreve não é valorizado, não é considerado, sabe? Porque parece que a gente não se dá conta disso, né? Ou assim, não leva isso a sério, né? E é importante, e sim, de fato, pode ter coisas mal lidas, ou, enfim, mal interpretadas, ou uma leitura diferente a partir de um outro paradigma. Tem que... Está na página 85. Ó, já não lembro. Por aí. Nota de rodapé, 200 e pouco. Achei, tu nomina ali, na visão do professor de Harvard. Não, porque os caras de Harvard são mais importantes, porque tu fez menção a ele, tá? Esses ajustes são pequenos, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, já estou falando 12 minutos. Do teu conteúdo ali, tá? Eu achei que tu fez a construção ok, tu foi nas fontes, né? Achei que tu poderia, agora não estou achando aqui, mas tu poderia ter debruçado mais, acho que o Marcelo até citou ali a questão da justiça restaurativa, acho que em algum momento, quando fala de justiça multiportas, tá, né, essa coisa da refundação da jurisdição, mencionar, não sei se cabe ou não, me ocorreu agora, de outros modelos, né? Deixa eu ver que agora eu me perdi no raciocínio. Porque em algumas, parece que ficou frágil a construção, assim, de distinguir reforma de refundação, mas talvez seja do meu lugar, né? De tentar fazer a adaptação, ou, enfim, reler ou readequar as premissas do teu trabalho, né? Ou atualizar, né? O que o Capelletti fala lá da criatividade, tá lá na página 60 isso, eu acho que tu cita e coloca entre aspas, né? Mas é só porque estou passando aqui, são anotações que eu fiz substanciais que eu acho que podem ser melhor esclarecidas para a gente não ficar em falso nessas expressões. O equívoco da tese da instrumentalidade, que tu faz um enfrentamento ok, né? Deixa eu pular aqui a outra pergunta. Tá, achei o APUD, agora apareceu, na página 85. E deixa eu ver aqui. Foi o único APUD que eu usei, professor. Isso, eu achei ele, viu? Achei ele, tá mal empregado ainda por cima. E desnecessário, pior ainda. Vou consertar. Tá, não, esse aqui não vou falar. Então, vamos lá. Então, entendi o teu escopo ali, o teu objetivo, mas vamos ver agora, conversando sobre o porquê do parênteses vai vir alguma coisa a mais, mas eu entendi que as tuas conclusões, que foram bem enxutas, as tuas conclusões, elas não foram exatamente conclusões, elas foram justificativas. Eu lendo elas, eu entendi que tu estava me justificando, então é como se ficasse, sabe, porque o trabalho ele tem que ficar, uma representação mental, estou nessa agora de representação mental de tudo, né, estetização do mundo, dano disso. O trabalho ele tem que ficar redondo, né, tu tem que sair daqui, tu quer fazer, tu vai dizer, e aí no final tu tem que fechar. Me parece que ele não fechou, justamente pela tua conclusão. Talvez seja só uma questão de construção narrativa, né, ou a forma como tu elencou em tópicos, mas na forma como tá, e aí eu queria que tu me explicasse as tuas conclusões, né? Porque da forma como tá, tu tá justificando a necessidade de construir um acesso à justiça qualitativo, e não apresentando as conclusões da pesquisa sobre isso, mas pode ser a minha interpretação apenas,
equivocada, ou pode ser só uma questão de ajuste narrativo, de construção narrativa aqui, da forma como tu te postou aqui, a tua postura aqui, tá? O tom dela, né? E eu acho que a tua introdução anuncia uma coisa como tema e a tua conclusão apresenta outra, mas eu acho que é só redação, sabe, Fernando? É só ajuste de redação. Vamos ver como é que tu vai explicar aí, tu vai conversar, tá? Falei 16 minutos e vou parar. Beijos, obrigada, estou à disposição, parabéns, Fernanda, parabéns, Pedrão. Angela, muito obrigado. Fernanda, tem a palavra. Professora, muito obrigada pelas considerações. Eu vou reler, como eu falei com o professor Pedrão até ontem, que quando passa aquela ansiedade de escrever o capítulo, de ler muitas coisas, às vezes você lê um tanto de coisa, aí você fala, vou escrever o que agora? Aí você lê de novo, você fala, nossa, poderia ter colocado isso. Então, será que até uma vírgula que eu deveria ter colocado? Mas é porque é um mar de sentimentos. E eu vou assumir para a senhora que toda vez que eu escrevia, eu lembrava do Pedrão e da senhora. Do Pedrão, para ver se realmente eu estava criticando, se eu estava conseguindo alcançar o que ele realmente gostaria de ler. E da senhora, eu lembro de alguma aula, a senhora comentou que o Lane Streck falou numa banca de doutorado da senhora da semântica, das palavras, que a gente não precisa usar palavras tão complexas, por isso que eu tentei fazer um texto mais claro, mais leve, que construísse as ideias de forma de como eu li, como eu resolvi pensar, entendeu? Então, eu tentei fazer isso. Então, a todo momento que eu escrevi, será que está coerente? Será que essa palavra, ela encaixa? Será que a Ângela vai achar que essa palavra aqui, ela vai estar coerente com o meu texto? Então, assim, o que acontece? Primeiro de tudo, esse refundação da jurisdição, entre parênteses, o que acontece? A minha visão da refundação partiu de uma ideia que poderia ser a refundação como palavra, ou a fundação daquilo, entendeu? Então, assim, se eu tirar o re, ficaria só a fundação. Por que eu queria? Porque eu não queria reformar o paradigma, eu queria fundar um paradigma. Então, como já existia, se eu falar, não existia outra nomenclatura que eu poderia usar, reforma não ficaria bom. Só fundação, eu acho que ficaria meio incoerente com o que realmente é o que eu queria. Porque, por exemplo, já existem paradigmas anteriores e que aí, a partir daqueles erros, né, benefícios, tal, ônus e bônus, trazemos para agora, como eu até falei no final do meu trabalho, a gente pode tirar as partes boas e ruins, né? O protagonismo das partes no Estado liberal, o protagonismo do juiz no social, e a consolidação do Estado Democrático de Direito, que até no texto da senhora a ideia é que não se consolidou, né? Que existisse o inesperado não aconteceu, ou seja, vamos refundar. Mas esse refundar seria refundar ou fundar? Entendeu? Porque refundar, eu entendo, assim, igual a senhora está falando, na minha hermenêutica, na minha interpretação, o entre parênteses, ele traria a ideia de que eu queria fundar uma nova e não apenas reformar. O seria ligado à reforma, entendeu? Se eu deixar só o refundar, talvez poderia trazer aquela ideia de reformar um paradigma. E eu não queria isso, na verdade, eu queria que, como esse paradigma não foi consolidado, essa nova ideia, essa nova intromissão de ideias a partir da hermenêutica, do constitucionalismo, enfim, de tudo que eu falei no meu terceiro capítulo para fechar, eu queria levar isso. Se eu não conseguir, então eu vou reler, sem parênteses, a minha ideia para tentar retirar, até porque algumas palavras que até no final eu uso, constitucionalizado, internacionalizado, por exemplo, é porque eu acredito que algumas referências elas podem ser usadas semanticamente com dois significados, entendeu? Então, às vezes, eu fazia esse jogo de palavras para tentar ter uma interpretação de ambos sentidos, entendeu? Essa foi a minha ideia em relação a isso. Com relação ao professor de Harvard, eu acho que eu devo ter colocado para o Frank Sander, para não ficar repetitivo, para quando a gente lê, não vai ficar repetitivo, talvez foi por isso a minha ideia. E porque também acaba que a gente vai lendo uns textos e os textos que a gente lê, às vezes, fazem referências a professores assim, e a gente acaba achando que está correto, professora. Me perdoe, eu vou modificar. Com relação às minhas conclusões,
eu acredito que realmente pode ser alguma coisa que eu escrevi que não tenha trago, que tenha ficado como sinônimo de justificativa, porque, na verdade, eu acho que na minha mente eu tentei fazer uma reconstrução de tudo que eu li e de tudo que eu escrevi, para, a partir daí, eu tentar concluir e convencer o meu leitor que seria necessário fazer essa refundação. Então, assim, tá, eu li Capelletti, né, o projeto Florença, e aí tentei tirar dele as melhores partes, porque realmente, né, existia um obstáculo, um alto custo, um acesso, vários obstáculos, e a partir desses obstáculos foram surgindo meios concorrentes, aí tentei trazer o Tribunal de Multiportas, eu tentei trazer a conciliação, e aí eu fui tentando trazer alguns mecanismos que tentassem chegar no final da minha conclusão, até o equívoco da tese da instrumentalidade, até comentei com o professor, foi uma das partes mais difíceis para eu criticar no meu trabalho. Por quê? Porque durante toda a minha vida acadêmica, Dinamarco foi o único autor que a gente estudou em processo civil e etc., assim, há muitos anos atrás. Então, para eu criticar aquilo que eu aprendi, foi muito mais difícil do que eu aprender agora. Então, assim, eu tive que desconstruir. Quando eu falei para meus colegas que o meu sumário tinha um equívoco da tese da instrumentalidade da marca, eles disseram: você tá louca? Você vai criticar Dinamarco, mestre dos magos, top das galáxias? Aí eu falei, eu estou com essa incumbência. E realmente foi o capítulo que foi mais difícil para mim, mas, como o Pedrão falou, eu estou feliz em ter conseguido enxergar, né, isso. E, com isso, tentar verificar realmente que a jurisdição, né, ela precisa, não só a jurisdição, em seu aspecto semântico da palavra, mas todo o sistema de justiça, né, até porque hoje, nesse Estado Democrático de Direito, existe uma constitucionalização, né, tanto o processo civil quanto o administrativo, existe essa inerência dos princípios. Então, assim, a minha ideia foi tentar trazer. Eu não quis falar da crise, da parte histórica, porque eu acredito que também já está um pouco manjado falar sobre isso, né? Então, eu não quis trazer sobre isso. Eu quis tentar trazer alguns autores diferentes, como o Frank Sander. Tentei falar algumas, o Oenfis, né? Ele falando algumas críticas sobre a conciliação, sobre os tribunais de multiportas, enfim, mediação. Então, assim, o que eu tentei trazer é, como a senhora disse na minha banca de qualificação, não existe um método correto para que resolva todos os problemas. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a analisar. Realmente, não existe uma solução, uma saída única, igual às reformas de códigos e etc. Né? Existem várias outras nuances, ensino jurídico, que eu também não entrei para não sair um pouco da minha proposta. Né? Mas o que eu tentei fazer na minha conclusão foi isso. Eu acredito que teve realmente uma reconstrução do que eu fui falando, mas na ideia de fundamentar e justificar aquilo para convencer o meu eleitor que seria necessário que, para consolidar esse Estado Democrático de Direito e essas premissas que são promessas constitucionais, né? Essa constitucionalização tem que ter uma base, e essa base seria a hermenêutica, os princípios constitucionais, e a partir dessa base, quem sabe poderíamos refundar, ou fundar, né, professora? Esse novo paradigma, a mentalidade, eu acho que o principal seria a mentalidade também dos operadores do direito, e que esteja embasado nessa nova concepção. Espero ter respondido para a senhora. Bom, professora Ângela. É isso aí, satisfeito, a gente vai seguir conversando em outros espaços. Tá ótimo, Fernanda, parabéns. Obrigada. Fernanda, como seu orientador, eu não vou te arguir. Eu, na verdade, compartilho dos elogios que a banca examinadora faz a você, e eu fico muito feliz. Eu acho que, como a Ângela colocou no início da fala dela, nada mais alegre, nada mais produtor de satisfação para um professor que é acompanhar o seu desenvolvimento. Quando a gente te recebeu na instituição, nos primeiros momentos, com um projeto inicial a ser desenvolvido, e aí a gente foi lapidando, tivemos a banca de qualificação, a Ângela trouxe muitas sugestões,
trouxe uma perspectiva diferente, deu novas luzes, fomos lapidando, 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 e chegamos, né, nesse momento que é, como a Ângela disse, um rito de passagem, um rito importante, onde, né, o seu trabalho foi posto aqui, a uma leitura atenta do professor Marcelo, da professora Ângela. O trabalho nunca está finalizado, essa é a verdade, né? Ninguém vai defender uma dissertação, uma tese que não tenha que, em outro momento, voltar a ela, fazer reparos. Isso é humano, isso é absolutamente humano. Então, não se preocupe com isso. Bom, nós vamos deliberar em apartado e voltamos na sequência, ok?
Bom, Fernanda, né, agora é a hora dos tambores, é a hora da notícia, é a hora do frio na barriga, mas você já percebeu, por tudo aquilo que foi construído na sua apresentação, na posição dos seus avaliadores, que eu te dou a notícia como presidente dessa banca, seu orientador, que você foi aprovada. Meus parabéns. Ai, obrigada. Você vai ter, e a gente vai conversar ainda, 30 dias para a gente fazer esses pequenos ajustes, né, que foram apontados pelo professor Marcelo, pela professora Ângela, para depois a gente fazer o depósito do texto final. Combinado? Combinado. Eu queria muito agradecer, muito, muito. Ai, como o professor Pedrão falou, eu entrei na academia, no mestrado, muito imatura, sem saber o que era um mestrado, há algum tempo sem estudar, me dedicando à maternidade, e quando eu leio meu primeiro artigo, eu morro de vergonha. Mas depois, com tantas leituras, até mesmo a maturidade da escrita, das leituras, do conhecimento, eu fui em busca, foi uma caminhada muito árdua, essa pandemia também veio com uma loucura, né? Tivemos que nos adaptar a tudo, até mesmo com relação ao filho, ao trabalho, marido, professor, tudo, aos amigos virtuais, né, Bárbara? E graças a Deus deu certo, eu estou muito feliz mesmo. Foram muitas renúncias, só quem faz um mestrado realmente sabe a alegria e a satisfação, e como é satisfatória essa sensação e o aprendizado, né? Essa bagagem que acabamos construindo ao longo dessa caminhada. Muito obrigada, professor Pedron, de coração, professora Ângela, professor Marcelo. Quem sabe um dia nos encontramos pessoalmente, né? Obrigada de coração. Ok, Fernanda, muito obrigado também. Obrigado, Ângela, obrigado, Marcelo, obrigado a cada um dos presentes. E aí, Fernanda, agora você tira o piano das costas, inspira, e aí vamos pensar no doutorado, né? Quem sabe? Deixa eu tirar o piano das costas primeiro, né? Quem sabe, professor, a gente continua a nossa ideia. Aí a professora Ângela, eu vou te perguntar antes, viu, professor? O professor e o título, eu coloco parênteses. Professora, depois a gente vai conversar também. Obrigado pelo texto, viu, da Tecnodiversidade. Eu tentei eu ia referir colocar esse ele, né? Eu Rui queria lá, colocar ele de qualquer jeito. A senhora viu, né, professora? Eu coloquei. Tem que arrumar, porque ele está referido mal lá, dá uma olhada. Eu não falei, não deu para falar professora. tudo, tá mal referido. Tá ótimo. Parabéns, Fernanda. Sucesso aí, doutorado te espera. Tira o piano das costas, bota na mesa, toca e segue o baile. Tá bom. Doutorado te espera. Parabéns. Obrigada, Pedron. Obrigada, professor Marcelo. Prazer em conhecê-lo. Espero nos encontrarmos de novo. Fico aguardando o livro. Tá bom. Assim que sair, encaminho a edição para vocês. Oba. Prazer conhecê-lo. Vamos seguir dialogando aqui na academia. Um grande abraço. Um grande abraço, Marcelo, Ângela. Um abraço, meu irmão Pedron. Parabéns, Fernanda, e a todos aqui que nos acompanharam. Uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau a todos. Tchau, professor. Obrigada. Depois eu te mando o link, tá? Me manda. Professor, obrigado, viu? De coração.